Sim, é aquele negócio, né? Tem uma coisa, né? Uma única coisa em comum em todas, literalmente todas as sociedades humanas, de todas as épocas, de todas as regiões, é o fato de que elas tinham seus mitos, né? As suas fábulas, as suas lendas, como você preferir. A gente tem evidência arqueológica do Paleolítico, né, há mais de 30 mil anos atrás, como a Vênus de Willendorf, que indica que desde essa época os seres humanos já tinham alguns mitos relacionados, por exemplo, à fertilidade. Mas antes disso ainda, muito antes disso, a gente sabe que o ser humano já enterrava os seus mortos de alguma maneira que indicava, né, que já tinham alguma crença relacionada à vida após a morte. E isso nunca morreu até hoje, né? Mesmo a sociedade brasileira do século XXI está repleta de lendas como o ET Bilu, né? O Chupacabra, o Chupacu de Goianinha e a Grávida de Taubaté. E embora todas essas lendas sejam mundialmente famosas, né, nenhuma delas chega sequer perto de ser a mais popular de todas. Até porque, gente, é justamente na atualidade, né, que nós vamos encontrar a lenda mais popular da história. Né, um mito que convenceu mais gente do que qualquer religião e possivelmente convenceu mais gente do que todas as grandes religiões somadas. Né? Lógico que eu estou falando aqui sobre a lenda da meritocracia. Né, que é uma lenda que merece ser discutida à parte de todas as outras, né, não só pela aderência gigantesca que ela tem, mas especialmente pelo fato de que ela parece ganhar cada vez mais força, embora ela seja uma lenda cada vez mais falsa, porque é exatamente isso. Né, nunca se evocou tanto a ideia de meritocracia para defender uma determinada ordem social, muito embora nenhuma sociedade da qual a gente tenha conhecimento seja menos meritocrática do que as sociedades modernas. Dentro da nossa sociedade, as suas características pessoais, as suas vocações, os seus talentos natos são basicamente aniquilados pela nossa estrutura social, que é completamente viciada e cada vez mais intransponível. E se por acaso você acha que isso está parecendo um pouco exagerado demais, uma rápida análise histórica dá conta de exemplificar bem isso. Né? Há 2.500 anos atrás, né, a população da Terra era de 100 milhões de pessoas, mais ou menos. Né? Então quer dizer que no mundo todo tinha menos da metade da população brasileira hoje. Né? Mas foi justamente nessa época, né, mesmo com essa quantidade de população tão pequena, que surgiram figuras como Aristóteles, por exemplo, né, que foi o maior filósofo da história e que foi o ponto de partida para basicamente qualquer pensador que veio depois dele, incluindo aí, por exemplo, o Tomás de Aquino, né, que viveu há quase 1 milênio atrás, quando a população do planeta Terra era do tamanho do Brasil de hoje, e que até hoje Tomás de Aquino foi o filósofo que construiu a melhor harmonia entre fé e razão. Né, e assim poderia seguir indefinidamente, né, Da Vinci, Hegel, Beethoven, Newton, Marx, Einstein, Darwin, Freud, todos esses caras. Todas essas mentes surgiram em épocas em que a humanidade não tinha nem sequer metade, né, nem 1/3 das pessoas que tem hoje em dia. E você pode até discordar do ponto de vista de alguns deles, mas é muito difícil você discordar que todos eles se destacaram pelo fato de terem uma genialidade que era digna de mérito. Né? Pois é. Mas hoje, né, a humanidade tem mais de 8 bilhões de pessoas, né, a nossa capacidade de acesso à informação é infinitamente maior do que era há 20 anos atrás. Né, você tem disponível todas as ferramentas que esses caras tiveram que desenvolver do zero para começar a criar o trabalho deles. E mesmo assim, com tudo isso, o grande gênio da nossa época é o Elon Musk. Né? Então, assim, não é apenas que a nossa sociedade parece estar se tornando mais pobre, né, culturalmente e intelectualmente. A questão é que, salvo em áreas bastante particulares, né, a nossa sociedade parece estar cada vez mais rumando para um caminho onde é cada vez mais raro encontrar pessoas que realmente se destaquem pelos seus méritos. Né, tirando talvez áreas como esporte, por exemplo, é praticamente impossível, né, você encontrar talentos como esses que eu citei antes. Ou seja, ou o nosso cérebro
está reduzindo com o passar do tempo, ou existe algo na nossa estrutura social que faz com que os méritos pessoais se tornem absolutamente irrelevantes quando comparado com outras variáveis sociais. De modo que é muito difícil a gente imaginar uma lenda mais absurda, mais estapafúrdia do que a meritocracia dentro do sistema capitalista. Vou contar uma história para vocês. Eu me lembro bem que quando eu era bem pequeno, tinha uns 4 anos de idade, minha mãe me levou para ver o teatro da Turma da Mônica. E não só eu achava que a Turma da Mônica existia de verdade, como eu achava que eram eles que estavam ali, no teatro de verdade. Sendo que o Cascão tinha 1,82 de altura, usava meia calça e tinha o quadríceps definido. Eu ficava olhando para aquilo ali, meio desconfiado, Nossa, é diferente do gibi, mãe? Achava que fedia, mas na verdade estava com cheiro de Rexona, mas certeza que é ele, a Magali que não é, Então, enfim, acreditava que era ele que estava ali. E lógico que depois, quando a gente fica mais velho, a gente fica se perguntando como é que a gente podia ser inocente para acreditar numa coisa dessas. Mas perto dessa ideia de meritocracia, aquela coisa era a coisa mais crível do planeta Terra. E assim, não é nem nada em particular contra figuras como Elon Musk, muito pelo contrário, eu não me surpreenderia nem um pouco se eu descobrisse que o Sócrates do nosso tempo é um engenheiro das empresas do Elon Musk, mas esse é exatamente o ponto, esse engenheiro nunca vai ganhar uma posição de destaque, por mais brilhante que ele seja, porque o destaque sempre vai para quem tem o dinheiro. Agora, em geral, quem ganha dinheiro é justamente quem já tinha dinheiro antes. Então esse ciclo acaba cerceando a perspectiva de meritocracia por todos os cantos possíveis. E veja, eu não estou nem dizendo aqui que em algum momento tem existido um mundo que era realmente meritocrático. Pelo contrário, tem um livro que é bastante rico sobre esse tema, o Armas, Germes e Aço, que vai mostrar justamente que desde as primeiras sociedades humanas, todas as relações de domínio entre as diferentes sociedades eram basicamente determinadas pelos ambientes físicos em que essas sociedades surgiam. Quer dizer, o Jared Diamond vai iniciar a análise dele a partir das ilhas da Polinésia, porque são ilhas que foram habitadas mais ou menos na mesma época, mas que tinham características que eram geográficas muito diferentes entre elas, características climáticas totalmente diferentes umas das outras, e isso determinou o destino dessas sociedades quando elas se encontraram e lutaram entre si. Ou seja, aquelas sociedades que viviam em territórios onde elas conseguiam viver como caçadores-coletores, os caras viviam como caçadores e coletores, vivendo aquela vida pacata, idílica, ouvindo o Jack Johnson e fumando narguilé. Agora, naquelas ilhas onde as pessoas foram obrigadas a desenvolver agricultura e criação de animais para sobreviver por conta das questões ambientais, por tabela, esses caras desenvolveram várias outras ferramentas que acabaram dando origem às armas, sem contar todas as doenças que eles desenvolveram a partir da criação de animais e que chegaram a dizimar 99% de certas populações que nunca tinham tido contato com isso antes. E é exatamente a partir desse tipo de dinâmica, e do tempo que cada uma dessas civilizações teve para se desenvolver, que você vai encontrar a justificativa para as relações de colonização, entre colônia e metrópole, que iam aparecer séculos, milênios depois. Ou seja, para ficar mais fácil, se os incas tivessem nascido na Espanha e os espanhóis tivessem nascido no Peru, é certo que a conquista teria se dado de forma inversa. Enfim, essas relações entre colônia e metrópole de fato nunca foram a coisa mais meritocrática do mundo. Mas essas mesmas relações, no fim das contas, elas acabaram sendo só o ponto de partida para diferenças sociais e daí para frente elas só aumentaram. E nada indica que elas vão parar de aumentar. Um negócio que dá uma perspectiva muito clara sobre isso é aquele jogo, o Banco Imobiliário. Quer dizer, o Banco Imobiliário ele é um jogo que é chato
pra caralho, né, justamente porque não tem nada de meritocrático, né, absolutamente nada. Quer dizer, nos 5 primeiros minutos de jogo, né, 10 minutos de jogo no máximo, é pura sorte, né? A partir do momento que o cara caiu nas casinhas certas, né, botou o hotelzinho na porra toda, aí fudeu, acabou, né? Daí pra frente, ele vira simplesmente um jogo sádico, né? Porque você já sabe que não tem mais como você ganhar, né? É como se fosse um 7-1 que dura pra sempre, né? Até você perder o seu último centavo. Porque é isso, o cara vai lá e compra a companhia de aviação, né, compra a Vieira Solto, arruma uma saída livre da prisão, meu amigo, é mais fácil sair um rinoceronte de dentro do tabuleiro, igual o Jumanji, do que você conseguir virar o jogo, né? Então não tem meritocracia nenhuma, exatamente como o sistema capitalista. Então o banco imobiliário, ele mostra isso de uma forma bastante didática, né? Mas dá para deixar isso mais didático ainda. O psicólogo Paul Piff, da Universidade de Berkeley, ele resolveu fazer um experimento em 2013 que simplesmente triturou qualquer crença que algum desavisado ainda podia ter na meritocracia. E foi um experimento muito simples. Ele basicamente botou várias duplas para jogar banco imobiliário, só que uma das pessoas de cada dupla sempre começava com o dobro do dinheiro, e jogava o dobro de dado também, até o final do jogo. E aí, a partir disso, ele conseguiu observar alguns resultados que eram até óbvios, outros muito mais interessantes, e alguns outros que foram simplesmente inacreditáveis, O mais óbvio era justamente o fato de que a pessoa que tinha o dobro de dinheiro e de dados sempre ganhava, 100% das vezes, Não tinha discussão, Mas a parte interessante que ele capturou é que tinha também um padrão diferente no comportamento dos jogadores privilegiados, Era muito simples você observar que esses caras tinham outra postura, Eles moviam o peão no tabuleiro fazendo mais barulho, Eles tratavam o adversário de forma pejorativa, eram basicamente a Luana Piovani, Mas o mais incrível ainda não é nem isso, O mais incrível é que no final da partida ele ia perguntar para os vencedores por que eles achavam que eles tinham ganhado, A que eles achavam que devia a vitória deles. E no meio de centenas de participantes, nenhum filho da puta atribuiu a vitória dele às vantagens que ele teve desde o começo do jogo. E a gente poderia citar vários outros exemplos de estudos parecidos, como alguns que mostram uma relação estatística violenta entre o seu salário e o CEP onde você nasceu. Mas o legal desse estudo do banco imobiliário em particular é que ele não apenas desafia matematicamente a ideia de meritocracia, mas ele também mostra que sim, ela pode perfeitamente permanecer viva enquanto crença na sociedade, não importa o quão evidente, o quão gritante ela seja. Agora, o verdadeiro desafio dessa discussão toda não é nem a gente compreender por que o jogador privilegiado do banco imobiliário acredita na meritocracia, Isso a gente até engole. O verdadeiro desafio é entender por que ou como o jogador prejudicado também é convencido a acreditar na meritocracia. E aqui é muito importante a gente lembrar o conceito de Gramsci sobre a hegemonia cultural, que é aquela ideia de que a única forma de você estabelecer controle social sobre um determinado grupo, uma determinada classe, é também garantindo que você tenha um domínio sobre a cultura. E esse é um aspecto profundamente presente na nossa cultura. Por exemplo, se você quiser contar a história de um cara que já nasceu milionário, aí depois ele foi lá e multiplicou mais ainda a herança dele, cara, não tem graça nenhuma, Ninguém tá nem aí para isso. O bilionário, para ser interessante, ele precisa no mínimo virar o Batman. O que a gente realmente valoriza dentro da nossa sociedade são aquelas histórias do self-made man. A gente gosta mesmo de histórias tipo a do menino Charlinho. A gente gosta daquelas histórias do moleque que morava numa casa de barro no Agreste, que tinha piolho e lombriga, que perdeu os pais com 2 anos de idade e aí foi criado pelas lombrigas e aí venceu na vida e foi morar em Beverly Hills. E não importa o quão raro
o quão excepcionais esses casos sejam na realidade, isso está tão presente nos filmes, nos livros, nas novelas, que acaba soando um conceito corriqueiro, né, familiar. E como no banco imobiliário da vida, não importa o quanto você seja um jogador prejudicado, sempre vai ter alguém mais fudido que você, não apenas a gente se convence de que os nossos méritos vão levar a gente para uma posição melhor, como a gente também acaba achando que a nossa posição atual é um puta resultado já da nossa meritocracia. É aquela velha história do cara de classe média que tem um Passat 1998 e sente que, socialmente falando, ele está mais perto do Jorge Paulo Lemann do que do porteiro do prédio dele, né? Agora, só para ir fechando o vídeo, eu só quero trazer uma reflexão que é super importante para que a gente comece a questionar os nossos próprios valores, né? Porque até aqui eu estou dizendo que a meritocracia é uma farsa, né? Porque existem determinadas questões econômicas e sociais que praticamente inviabilizam, né, qualquer expressão relevante de mérito individual, o que é a mais pura verdade. Mas tem um autor atual chamado Michael Sandel que ainda dá um passo além nessa discussão, né, e que foi inclusive o que me provocou a gravar esse vídeo aqui. No livro dele, A Tirania do Mérito, o Michael vai chegar na conclusão de que, ainda que nós vivêssemos numa sociedade justa, né, com igualdade de oportunidades, ainda assim, né, a meritocracia estaria lotada de componentes relacionados à pura sorte, né? Porque, por exemplo, o Neymar, ele é um desses casos excepcionais, né, de alguém que nasceu pobre e enriqueceu por causa do talento individual. Mas se o Neymar simplesmente tivesse nascido há 200 anos, provavelmente ele não seria porra nenhuma, porque há 200 anos atrás ninguém nem tinha inventado futebol ainda, né? Se a Anitta tivesse nascido 30 anos atrás, é possível que ela morresse pobre, porque naquela época o pessoal estava ouvindo, sei lá, lambada, né? Da mesma forma que Sócrates foi um filósofo brilhante, né? Galileu foi um astrônomo brilhante, mas os dois foram assassinados por causa disso, né? Simplesmente porque nasceram na época errada, né? Ou seja, a ideia de meritocracia, embora seja profundamente introjetada em cada um de nós como uma expressão de virtude, né, como algo positivo, algo que deve ser valorizado e reconhecido, na verdade é um grande obstáculo civilizatório, né, um obstáculo que na maior parte das vezes serve não para a gente dar valor a quem merece ser valorizado, né, e sim para ignorar as dificuldades, né, e não prestar solidariedade às pessoas que vivem em condições precárias simplesmente porque não deram sorte na vida, né? E sorte mesmo, é exatamente disso que se trata, né? Bom, por hoje é isso, pessoal, mas não se esquece de se inscrever aqui e fazer todas aquelas coisas lá que você já sabe que tem que fazer, tá bem? Um beijo!